Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um webinário da IronFX. Uma vez mais, este webinário será apresentado por mim, Joel Rodrigues, e o tema que iremos abordar hoje é o dólar australiano. Antes de prosseguir, eu gostaria apenas de confirmar que me estão a ouvir em condições. Para tal, pedia-vos o favor, portanto, no campo das questões do vosso lado direito no painel, que escrevam no painel das questões se estão a conseguir ouvir convenientemente. Ok, creio que estaremos então em condições de continuar. Como eu estava a dizer, este é mais um webinário de uma série de vários, vamos já na terceira série. Relembro que poderão solicitar aos vossos gestores de conta ou através do endereço de e-mail que ali consta, que é o meu, poderão solicitar, portanto, o acesso às gravações dos webinários anteriores, assim como do webinário de hoje. Coloco aqui também o contacto de Skype, portanto, qualquer questão que tenham relativamente ao tema dos webinários ou alguma dúvida que tenham relativamente aos conteúdos que irão ser apresentados. Nós usualmente temos sempre um campo um pequeno espaço para podermos responder às vossas questões no final do webinário, mas se não surgir nenhuma eventualmente, apenas mais tarde poderão também enviar para o meu e-mail ou adicionar no Skype e terei todo o gosto em dissipar essas dúvidas. Apenas relembrar que Forex e CFD são produtos alavancados que envolvem um alto nível de risco. É possível que o investidor perca todo o capital investido e, como tal, poderão não ser adequados para todos os tipos de investidores. Pelo que deverão, nesse caso, garantir que compreendem os riscos envolvidos. Relembrar também que este documento é estritamente confidencial e, portanto, apesar de divulgarmos ou fornecermos acesso ao mesmo, não deverão, portanto, apresentar este conteúdo sem autorização prévia da área. Vamos então iniciar o tema de hoje. Como disse, vamos falar do dólar australiano. Vamos perceber um pouco as dinâmicas que envolvem negociar esta divisa, esta moeda, quais os fundamentais que estão subjacentes ao dólar australiano, que tipo de economia e de país é que a Austrália, no fundo, é e, principalmente, e o importante, que tipo de impacto é que isso poderá ter no comportamento da moeda, de forma a que consigamos negociar tendo mais conhecimento sobre as características envolventes a essa moeda. Como tal, vamos verificar correlações do dólar australiano com outras moedas e com outros ativos. Vamos verificar o que é que faz com que o preço do dólar australiano mexa, quais são os gatilhos de preço e também, obviamente, fatores de risco. Nós decidimos iniciar esta série de webinários, esta terceira série, voltámos um pouco às temáticas mais teóricas. No entanto, consideramos que é relevante, uma vez que muitas das vezes os investidores, os traders, investem em pares divisas dos quais conhecem pouco, sem ter conhecimento de quais são os seus drivers, os catalisadores, e no fundo é para isso, para dissipar essas dúvidas, que apresentamos este webinário. Vamos então começar pelo início e verificar quais são os fundamentais subjacentes ao dólar australiano.
A Austrália, como sabe, é um país abundante em matérias-primas, tem grandes reservas minerais, foi o segundo maior exportador de carvão do mundo em 2011. Atualmente são o quarto maior exportador deste mineral. É também um relevante exportador de hidrocarbonetos, portanto mais de 70% da sua produção total de energia. Terceiro maior exportador de gás natural liquefeito, denominado por LNG, em 2012. Isto são dados governamentais, mas no fundo que servem para verificarmos que de facto é um país que é bastante rico em matérias-primas. Para análise servem-nos aqui de base os dados de 2011, já estão um pouco datados, no entanto, foram os dados que conseguimos encontrar que melhor representassem estas categorias e, no fundo, verificamos que, por setor e percentagem, o principal setor é, de facto, o industrial, onde bens e materiais industriais representam sensivelmente 37% das exportações australianas, seguido de produtos energéticos com 29%. Temos também aqui metais preciosos, 7%, e depois produtos alimentares e maquinaria com 5%, produtos agrícolas 4%, químicos inorgânicos 2%, e outras pequenas categorias que no total o somatório representam sensivelmente 11% das exportações deste país. No entanto, vemos aqui que de facto é um país muito virado para a exportação e para a exportação fundamentalmente de matérias-primas e bens industriais. Continuando, verificamos que o dólar australiano, enquanto estatuto de investimento, é considerado como uma moeda risk-on. Para quem teve oportunidade de verificar uns webinários anteriores, houve um exclusivamente dedicado ao risk-on, risk-off. Portanto, no fundo tem, e sucintamente, tem a ver com a disponibilidade para assumir risco por parte dos investidores no mercado, se é maior ou menor, e que esses períodos vão flutuando. Portanto, vamos mudando de períodos onde os investidores, por norma, estão mais aversos ao risco e outros em que estão mais predispostos ao risco. No caso do dólar australiano, é considerado uma moeda risk-on, portanto, que tem um maior risco associado, mas também um maior retorno. E, portanto, é uma moeda que se encontra em expansão quando, de facto, o mercado está mais ávido por tomar risco. É também uma commodity currency, isto porque está intrinsecamente ligado à estrutura da economia do país, e uma vez que essa assenta fundamentalmente nas exportações e nas matérias-primas, é de facto uma moeda que está ligada intrinsecamente às matérias-primas. Tem também um ambiente político estável, uma estrutura regulatória também ela relativamente estável. Um fator importante é também o facto de ter uma das mais altas taxas de juros entre os países desenvolvidos, neste momento 2,5%. É apenas superada pela taxa da Nova Zelândia. No entanto, isso espelha bem também, portanto, o estado da economia australiana e a sua saúde, por assim dizer. Por contraponto, verificamos, por exemplo, na zona euro, que ainda recentemente existiram medidas ou alterações na taxa de referência por parte do presidente do BCE, Mário Draghi, que no fundo fez com que o euro afundasse e, portanto,
isto porque os investidores percebem que a saúde da economia europeia ainda está um tanto ou quanto débil, e neste caso em concreto o facto da Austrália ter uma taxa de 2,5 representa a força da sua economia. Tem uma taxa de desemprego relativamente estável, que neste momento se encontra perto dos 5,8%, taxa de inflação 2,9%, está dentro dos parâmetros que foram definidos como aceitáveis por parte do RBA, o Reserve Bank of Australia, que definiu, e poderão também verificar aqui neste gráfico, balizou a taxa de inflação preferencial entre os 2% e os 3%. E, portanto, neste momento está um pouco alta, mas ainda assim dentro também dos níveis pretendidos pelo Banco Central. E também isto, como já verificámos também em webinars anteriores, é também um sinal de facto do estado da economia. Tem um controle de dívida bem aplicado, portanto a dívida face ao PIB do país é apenas de 20,48%. Relembro casos de outras grandes economias, como por exemplo a do Japão, onde neste caso a dívida se situa sensivelmente perto dos 200% do PIB. Neste caso, as contas públicas australianas estão muito bem controladas e, portanto, a dívida representa apenas cerca de 20% do PIB. Onde também esse PIB tem vindo a crescer e neste momento está previsto uma taxa de 2,8%, uma taxa anual, e uma taxa trimestral num crescimento de 0,8%. Portanto, tudo isto, e para resumir aqui os fundamentais subjacentes, que de facto é uma economia muito ligada às matérias-primas, mas também ela uma economia que se pode considerar bastante saudável. Quais são os parceiros de negócios da Austrália? Nesta tabela poderemos verificar aqui alguns dos principais parceiros de negócios da Austrália. Portanto, estamos a falar de parceiros de negócios, outros países que exportam e importam, portanto, no fundo, estabelecem relações comerciais com a Austrália, onde assinalamos desde logo a preponderância da China, que aparece aqui, surge como o principal parceiro de negócios, onde na globalidade representa praticamente um quarto das relações comerciais da Austrália, vemos ali 23,9%. Obviamente, derivado também à situação geográfica da Austrália, o país tem relações comerciais com as economias mais próximas e fundamentalmente, de facto, com as economias emergentes da Ásia, onde a China assume o papel de principal parceiro, mas também tem relações comerciais, ainda que a nível de volume, com uma dimensão bastante menor, mas com a Nova Zelândia é também um parceiro, e já iremos perceber mais à frente também a importância do dólar da Nova Zelândia relativamente aqui ao dólar australiano. Analisando um pouco mais detalhadamente, verificamos então que na percentagem total, China assume praticamente um quarto dos negócios, Japão 16%, União Europeia 13%, mas vemos também a importância de economias emergentes, como é o caso da Índia, da Tailândia, Singapura, Malásia, Coreia do Sul. Portanto, todas as economias do Sudoeste Asiático que têm tido uma melhor performance são também elas parceiros importantes da Austrália. E também por aí poderemos explicar um pouco do facto da Austrália não ter sido muito afetada pela crise que se verificou
no Ocidente, nomeadamente nos Estados Unidos e na Europa, uma vez que a rede de parceiros com os quais estabelecem negócios, eles próprios estão fora desse foco, desse centro da crise económica e como tal acabaram por não sofrer grande impacto e obviamente a Austrália acabou por beneficiar com isso também. Neste gráfico aqui vemos apenas a percentagem de exportações, onde claramente a China assume o principal papel. Praticamente 1/3 das exportações da Austrália é para a China e verificamos também a preponderância do Japão aqui com 23%. Uma vez mais, e reforçando a ideia que estava a passar anteriormente, temos a Índia com 6%, a Coreia do Sul com 9%, portanto, tudo economias que, de certa forma, não foram muito afetadas pela crise económica e, como tal, a economia da Austrália beneficiou dessas características também. Obviamente que existem correlações do dólar australiano fundamentalmente com o preço das matérias-primas. Tem-se assistido a uma correlação estável e forte, fundamentalmente desde 2011. Temos que, obviamente, ter em consideração que as correlações não são imutáveis e, portanto, é normal que vão alterando-se ao longo do tempo, mediante determinados fatores, e iremos também um pouco mais à frente verificar, de facto, que essas correlações variam. No entanto, aqui, e fazendo aqui um pequeno parênteses, para quem isto foi também algo já abordado em webinários anteriores, portanto, no fundo, o que é uma correlação, mas sucintamente, uma correlação demonstra o quão similar é a performance de dois ativos. Isto faz com que o coeficiente das correlações varie entre -1, o que representa uma relação negativa perfeita, até +1, o que é uma relação positiva perfeita. Para terem um exemplo prático, por exemplo, se os preços da energia aumentarem 1%, o par dólar australiano dólar americano aumenta em média 0,71%. Daí poderemos ver aqui que o par AUD-USD face ao setor energético, e portanto aqui ao preço do petróleo fundamentalmente, a correlação é de 0,71 positivo. Isto significa, lá está, que por cada 1% que o setor energético aumente, o par deverá mover-se na mesma direção e, portanto, ter uma correlação positiva, neste caso de 0,71, portanto, por cada 1%, o par irá mexer 0,71%. Uma correlação negativa é, portanto, quando existe este efeito, mas inversamente, ou seja, vamos supor que existia uma correlação negativa e, neste caso, por cada aumento de 1% representaria um decréscimo de 0,71%. No par, verificamos aqui que utilizamos diferentes pares, todos eles, obviamente, contendo o dólar australiano. No fundo, a interpretação do quadro que podemos fazer, a correlação mais forte que aqui temos é do dólar australiano com o setor dos metais industriais, onde existe uma correlação positiva de 0,78. Isto significa que, a nível de performance, quando o preço das matérias-primas aumenta, o par também irá aumentar e, portanto, o AUD irá sair fortalecido e, inversamente, quando o preço das matérias-primas, neste caso os metais industriais, quando o preço desses metais desce, o par também irá descer e, portanto, irá existir um enfraquecimento do dólar australiano. Temos também, por exemplo, aqui o par do dólar australiano com o dólar canadiano.
tem uma correlação também ela relativamente forte, 0,63. No entanto, face aos metais industriais. E porquê é que eu coloquei aqui este exemplo? Porque ambas estas divisas, e apenas para explicar este detalhe, ambas as divisas são consideradas commodity currencies. Portanto, as flutuações quer do dólar australiano, quer do dólar canadiano, estão relacionadas e ligadas com o movimento do preço das matérias-primas. No entanto, o dólar australiano está mais ligado, está mais relacionado com os metais industriais, e daí que o par AUD-USD face ao mesmo tipo de setor, portanto, metais industriais, tenha uma correlação mais forte, 0,78. Isto porque o dólar canadiano é uma commodity currency, mas mais ligada ao setor energético, aos preços energéticos. E, portanto, isto para explicar que são ambas commodity currencies, mas são dois tipos diferentes de commodity currencies. Sucintamente explicar que aqui os preços do setor energético incluem, obviamente, o crudo, que é fundamentalmente o WTI e o Brent, mas incluem também outros preços, tais como os preços da gasolina sem chumbo, do gás óleo de aquecimento, do gás natural, da querosene. O preço dos metais industriais inclui metais tais como o alumínio, o cobre, o chumbo, o níquel ou o zinco. Isto para terem uma ideia do que é que forma, digamos assim, estes setores e quais os ativos que têm influência nestes setores. Isto para terem noção de que, por exemplo, quando o preço do cobre ou do alumínio está a subir, com base neste quadro e na correlação existente entre o dólar australiano e o preço dessas matérias-primas, se o preço das matérias-primas sobe, tendencialmente o AUD também irá subir e irá fortalecer. Vamos continuar a analisar aqui as correlações. Neste quadro, e isto é algo que facilmente poderão também encontrar na internet, quadros de correlações que vão sendo atualizados com alguma regularidade, mas no fundo neste quadro aqui, esta matriz, chamemos-lhe assim, temos aqui vários ativos, produtos de investimento, onde temos aqui pares de moeda inicialmente, depois metais preciosos e também energéticos, portanto futuros relacionados com o preço do crudo, do Brent, do gás, etc. Esta matriz, no fundo, significa que os retângulos rosa, vermelho, são as correlações mais fortes. Vamos analisar, por exemplo, aqui a correlação das mais fortes que temos, é o par dólar australiano, dólar americano, com o par dólar neozelandês, dólar americano. Verificamos que existe uma correlação positiva de 91. Portanto, isto à data de que foi elaborada esta tabela, obviamente. Isto significa que o movimento destes dois pares é muito semelhante. E, como vimos há bocado, se, por exemplo, o dólar australiano com o dólar americano subir 1%, significa que vamos verificar um comportamento idêntico em 0,91% por parte do par dólar neozelandês, dólar americano. Portanto, a vermelho verificamos quais as correlações mais fortes com os pares que englobam também o dólar australiano. Por contraponto, a verde temos as correlações mais fracas, isto a título positivo. Depois vamos encontrar aqui, por exemplo, uma correlação negativa, é representada aqui pelo sinal menos. Por exemplo, aqui do par dólar americano, lira turca com dólar neozelandês, dólar americano, onde vemos uma correlação negativa, dólar australiano com dólar americano
vemos uma correlação negativa de menos 90, isto significa que quando verificamos um comportamento, se o dólar australiano com o americano estiver a subir, significa que o par dólar lira turca irá estar a descer e vice-versa. Portanto, uma correlação negativa que pode também ela ser mais forte ou menos forte, mas representa o comportamento inverso, digamos assim, entre os dois pares ou os dois ativos que estaremos a comparar. Vamos agora ver quais são os drivers do preço, portanto, quais são as características que devemos ter em consideração que fazem com que o dólar australiano se movimente. Como já vimos, é uma commodity currency e, portanto, está fortemente correlacionada com a economia mundial como um todo. Isto porque, obviamente, se a economia mundial estiver forte e a crescer, irá existir uma maior procura por matérias-primas. Portanto, o preço das matérias-primas vai subir e, como tal, o dólar australiano vai também fortalecer. Por outro lado, se existir o inverso, se existir uma contração económica a nível mundial, é natural que a procura por parte de matérias-primas diminua, o preço deixa e também depois irá ter um impacto negativo no comportamento do dólar australiano. Tem uma forte correlação com o preço dos metais preciosos. Já vimos também que é uma risk-on currency e, portanto, durante períodos de apetite pelo risco, o dólar australiano torna-se mais atrativo para os investidores que procuram rentabilidades mais altas e, portanto, tenderá a fortalecer. Uma das características interessantes é também o par dólar australiano e yen japonês. É um dos pares, se não o par mais conhecido pelas carry trades. E as correlações que poderemos ver aqui entre esses dois ativos é que o dólar australiano é considerado, como disse, uma risk-on currency e, portanto, quando existe maior apetite pelo risco vai subir. Por outro lado, o yen japonês é precisamente o contrário, é considerado uma moeda safe haven e, portanto, tenderá a subir mais quando existe receios no mercado e os investidores procuram ativos de refúgio. Tem, de facto, esta particularidade de ter a diferença entre as diferentes taxas de juros dos dois países, das duas moedas, faz com que sejam dos pares mais conhecidos para carry trades. Deveremos também procurar monitorizar qualquer ação do Banco de Reserva da Austrália, o RBA, e alterações à política monetária. Isto não é uma característica exclusiva do dólar australiano, mas sim do mercado cambial na generalidade, e, portanto, essas dinâmicas também já foram aqui abordadas. A Austrália está fortemente dependente da saúde da economia asiática e, portanto, aqui o tom vai para o facto da economia asiática e não mundial. Como vimos há pouco, de facto existiu uma crise económica a nível mundial, mas a Austrália acabou por não ser tão afetada ou afetada tão severamente, precisamente porque grande parte dos parceiros comerciais que tem se encontra no Sudeste Asiático e não foram tão afetados. Portanto, basicamente é o que está também explicado nesse parênteses. Derivado também à proximidade geográfica, a Nova Zelândia é um forte parceiro, como verificámos ao início, não a nível de volume, porque é um país com uma população comparativamente, por exemplo, com outros parceiros como a China ou o Japão, de menor dimensão. No entanto, por proximidade geográfica e cultural, é também considerado um parceiro importante e ambas as moedas estão fortemente correlacionadas. Como verificámos no quadro anterior, era a correlação mais forte que tínhamos, era de facto entre o dólar australiano e o dólar da Nova Zelândia. Vemos aqui também que o dólar australiano é considerado
uma moeda high beta. Para quem não sabe, o beta no fundo é o risco, é uma medida de risco que o investidor está exposto ao mercado por manter um determinado ativo, isto quando comparado com um portfólio ou com o mercado em geral. Por exemplo, se o beta de uma ação for, vamos supor, 0,5, isto vai significar que essa ação é historicamente menos volátil que o mercado. Mais concretamente, 50% menos volátil. O que é que isto significa? Se, por exemplo, essa ação que tem um beta de 0,5, se o mercado subir 10%, significa que a ação vai subir apenas 5%. Portanto, metade dos tais 50% que verificámos. Por outro lado, se o mercado descer 2%, a ação apenas vai descer 1%. Portanto, estamos a falar de uma ligação direta entre o comportamento de um determinado ativo e o comportamento do mercado em geral e que poderá ter maior ou menor amplitude que o mercado em geral. E, portanto, abaixo de 1 significa, abaixo de 1 beta significa que esse ativo terá um comportamento de menor amplitude quando comparado com o mercado, que foi o exemplo que eu dei. Em sentido inverso, se por exemplo tiver um beta de 1,5, significa que se o mercado subir 10%, o ativo vai subir 15%, e se o mercado descer 2%, o ativo vai descer 3%. Portanto, assistimos aqui a movimentos por parte do ativo de maior amplitude quando comparados com o mercado em geral. Se tiver beta de 1, significa que é exatamente igual ao mercado. E, portanto, considerando que um ativo high beta é um ativo mais arriscado, mas também com menor retorno. Portanto, isto tem tudo a ver com o facto também do dólar australiano ser considerado uma divisa risk-on e é considerado também uma moeda high beta. Vai estar aqui, obviamente, também dependente então da economia mundial e existe também uma forte correlação com o índice S&P 500. Para quem quiser perceber um pouco melhor sobre o que é que são high beta currencies, poderão utilizar este link aqui em baixo para o blog da IronFX, peço perdão, onde o Marshall Gittler, o nosso estrategista-chefe para Forex, explica muito bem o que é que consiste, no fundo, o high beta currencies. Aqui neste gráfico poderemos verificar, então temos aqui assinalado o par AUD Yen japonês, sendo o par que tem um beta mais alto e, portanto, verificamos aqui que, de facto, o dólar australiano está intrinsecamente ligado à predisposição de risco e também esta questão do beta. Verificamos aqui também o par dólar australiano, dólar neozelandês é praticamente nulo e depois vemos comparativamente, por exemplo, com o euro, onde já é um par com beta negativo e, portanto, que o par movimenta-se de forma ou com menor amplitude quando comparado com o mercado. Temos também aqui uma correlação positiva ou negativa neste eixo horizontal com o índice S&P 500 e verificamos também que o par AUD-GPI tem de facto uma forte correlação e o dólar australiano só por si tem uma forte correlação com o S&P 500 e também um índice beta elevado. Quais são então fatores de risco associados ao dólar australiano? Bom, antes de mais, negociar o OSI durante as sessões europeias ou americanas, isto porque algumas vezes existem movimentos erráticos no preço durante as sessões nestas horas tardias. Um abrandamento da economia global e fundamentalmente da economia chinesa poderá ser negativo para o dólar australiano.
um dos riscos é o facto de ser muito dependente do preço das matérias-primas e, portanto, qualquer queda poderá ter um impacto negativo nos países exportadores e na sua economia. E, obviamente, neste caso em concreto, o dólar australiano sofreria bastante com isso. E é também possível que sofra o denominado Dutch Syndrome. No fundo, o que é o Dutch Syndrome? É quando os preços altos das matérias-primas, neste caso, podem levar à apreciação do dólar australiano, e essa apreciação irá dificultar outros setores de exportação menos competitivos, prejudicando obviamente a sua atividade. Nós já verificámos isso acontecer, por exemplo, mesmo aqui na zona euro, onde existem diferenças do ponto de vista económico entre os diversos países que constituem a zona euro. No entanto, como a taxa de referência é só uma, muitas das vezes assistimos a valorizações do euro, por exemplo, face ao dólar, que, sustentadas no desempenho económico dos países mais fortes da zona euro, que no fundo depois acabavam por prejudicar o desempenho das exportações de economias mais frágeis, e a de Portugal inclusive, onde viam uma dificuldade acrescida para exportar os seus bens e serviços, porque obviamente se o euro está mais valorizado, significa que é mais caro para os outros países adquirirem esses produtos e serviços e, portanto, dificultava aqui o comportamento exportador, digamos assim, dessas economias mais frágeis. No caso da Austrália, isto poderá suceder caso o preço das matérias-primas continue a subir. Isso vai levar a uma apreciação do dólar australiano e, portanto, vai dificultar outros setores da economia australiana. Também outra característica poderá passar, inclusive, por alterações climáticas, a escassez da água, envelhecimento da população. Portanto, tudo isto são fatores de risco para a economia no geral, para a economia mundial, e se de facto a economia australiana está muito interligada ao desempenho da economia mundial, poderá também ser esse um risco. Neste quadro aqui, verificamos que isto segundo, portanto, comparações efetuadas com base no índice de preços do consumidor de produção e também com a metodologia de cálculo da OCDE, estima-se que o dólar australiano seja a segunda moeda mais sobrevalorizada face ao dólar. Aqui aproximadamente 25%. Isto significa que o dólar australiano, quando comparado o câmbio, a taxa de câmbio com o dólar americano, está 25% valorizado em excesso, digamos assim. Isto mediante as tais medidas de cálculo com base da OCDE e também na comparação do índice de preços do consumidor e índice de preços também de produção. E, portanto, isto poderá ser também um fator de risco. O facto de estar sobrevalorizado significa que, provavelmente, no futuro irá existir uma correção e, portanto, uma desvalorização do dólar australiano. Vamos agora analisar aqui com um pouco mais de detalhe algumas das correlações do dólar australiano. A forma de interpretar os gráficos é idêntica para todas as correlações e, portanto, no fundo teremos o par que engloba o dólar australiano, a laranja, esta linha laranja, e a branco teremos então o desempenho, digamos assim, da cotação de outro ativo, que neste caso será o cobre. Em cima, nesta secção verde, temos a força, digamos assim, da correlação, que aqui vemos, por exemplo, 0,4, 0,5, 0,6. Relembro que a correlação perfeita, seja ela positiva ou negativa, será 1 para positiva e menos 1 para negativa. E, portanto, no
Do lado esquerdo vemos a cotação, neste caso, do dólar australiano com o dólar americano e, portanto, este tracejado laranja representa a variação dessa cotação e neste outro lado vemos aqui a flutuação do preço do cobre. Verificamos neste caso em concreto que existe uma correlação positiva relativamente forte, mas tem vindo a enfraquecer e, portanto, verificamos aqui que a correlação era 0,6 e tem vindo a diminuir, situando-se neste momento sensivelmente a 0,33, portanto, praticamente metade da correlação que já teve anteriormente e daí estar a enfraquecer. Isto não significa que não existe uma relação positiva, significa que existe uma menor capacidade de resposta. Portanto, anteriormente verificávamos que quando um preço de um ativo mexia, o outro normalmente mexia logo atrás e com esta correlação a enfraquecer significa que a capacidade de resposta de um ou do outro ativo vai sendo diminuta. Vemos também aqui a correlação do dólar australiano com o petróleo, uma vez mais o par representado a linha laranja e a linha branca o petróleo. Verificamos que essa correlação também ela tem vindo a diminuir, neste momento encontra-se fraca, mas ainda assim positiva. Relembro que se fosse uma correlação, por exemplo, neste ponto aqui verificamos o que é uma correlação negativa e de facto neste preciso momento foi o que aconteceu. Isto porquê? Porque verificamos que quando existe uma subida no preço deste ativo, existe uma desvalorização no preço do outro e, portanto, isso será uma correlação negativa. Por outro lado, aqui ao início do gráfico, vemos uma correlação positiva e, portanto, quando existe um aumento no preço de um determinado ativo, o outro comporta-se de forma semelhante. Em 2002 foi o ano em que o dólar australiano foi mais sensível às cotações do petróleo. No entanto, como referi, essa relação tem vindo, ou essa correlação tem vindo a diminuir. Verificamos aqui correlação do ouro. Tem uma relação forte, mas tinha uma relação muito mais forte antes do colapso do Lehman Brothers. Isto aqui estamos a ver gráficos diários e, portanto, verificamos aqui na altura do crash do Lehman, de facto que a correlação diminuiu drasticamente. Não existe uma única razão ou só uma razão que explique isto, mas uma das razões que poderão estar por detrás desta diminuição de correlação é o facto de o ouro ter aumentado a volatilidade após a crise e o que tornou o dólar australiano menos volátil e, portanto, a correlação não foi tão forte. Peço perdão. Vamos então analisar aqui outra correlação, neste caso dólar australiano com o paládio. Vem em sentido inverso, portanto estamos aqui a falar de uma relação em crescimento, tem vindo a aumentar, o que vem aqui por a linha verde tem estado em crescimento. Verificamos já que o dólar australiano é considerado uma commodity currency e, portanto, existe uma forte dependência das cotações de metais tais como o ouro, a platina e o paládio, e por contraste à relação prévia vemos de facto que aqui estes dois ativos têm vindo a fortalecer a sua relação e como tal o aumento dessa correlação positiva e que tem vindo a acentuar-se principalmente após o colapso do Lehman Brothers. Em sentido semelhante, a correlação do dólar australiano com a platina, portanto, isto é um gráfico diário desde 2007. Sim, verificamos também que tem uma relação positiva e, portanto, daí verificamos que as movimentações do gráfico se assemelham entre si, obviamente, umas vezes com maior, outras vezes com menor semelhança entre o movimento dos dois ativos,
No entanto, é também um coeficiente de correlação positivo que tem vindo a aumentar. Aqui verificamos a correlação entre o par, aqui está dólar australiano e iene japonês, mas na realidade, comparativamente com o VIX é também um indicador que mede o risco, já falámos aqui sobre o VIX em edições anteriores, mas referir, e isto é importante, referir que na realidade no gráfico, e apesar de não dar para ver muito bem, mas o gráfico aparece com o par ao contrário, ou seja, o dólar australiano como moeda secundária. E isto é relevante porquê? Porque vemos que, de facto, quando o risco aumenta, e portanto quando a linha branca aumenta, que é o VIX e que mede o risco, ou é um dos indicadores que mede o risco, quando aumenta, vemos que, de facto, aqui o preço também aumenta. Isto porquê? Não porque o dólar australiano esteja a valorizar, relembramos que ele aqui aparece como moeda secundária. Não sei se te lembram de eu há pouco ter dito que este par era interessante, porquê? Porque o dólar australiano é uma moeda risk-on e, portanto, sobe quando existe menor aversão ao risco, e por outro lado o iene japonês é o inverso, é uma moeda de refúgio e, portanto, quando o risco aumenta, o iene vai subir. E daí que se veja esta correlação forte. Quando o VIX aumentou, o iene aumentou também, e quando o VIX veio a diminuir, o iene veio também perdendo, portanto, fulgor, e neste caso, como é iene dólar australiano, significa que existe uma valorização do dólar australiano. E, portanto, fundamentando aqui também a questão de ser uma moeda risk-on, à medida que a aversão ao risco vai diminuindo, o dólar australiano vai fortalecendo. Uma correlação que também já verificámos aqui quando vimos o gráfico do iBeta é, de facto, a correlação do dólar australiano com o índice SP500. Verificamos que tem uma relação positiva, neste momento 0,67, uma relação forte, mas que tem vindo a ficar muito mais forte após o colapso do Lehman Brothers. E, portanto, neste momento existe de facto uma forte correlação entre o dólar australiano e este índice. E por último, a correlação mais forte que verificamos é de facto o dólar australiano com o dólar neozelandês. Aqui verificamos um gráfico diário e verificamos que tem uma relação positiva muito forte. Neste momento, e apesar da imagem não dá para ver bem, situa-se acima dos 0,85, e isso vê-se no gráfico. De facto, aqui este é o gráfico onde as linhas mais se assemelham. Há aqui períodos, como por exemplo na descida ou aqui nesta subida, onde de facto o comportamento foi praticamente idêntico, e portanto isto significa que quando estamos a assistir a um determinado comportamento com o dólar australiano, isso é também refletido no dólar neozelandês, e portanto aqui estamos a assistir ao gráfico não de nenhum par, aliás, do par dólar australiano com dólar americano e dólar neozelandês também com dólar americano, e portanto a correlação é positiva e é muito forte, é a correlação mais forte que neste momento verificamos. Vamos, já referimos aqui no início que de facto a China é um parceiro preponderante, é de facto o melhor parceiro comercial da Austrália, e vemos isso de que forma? Aqui temos comparações entre um indicador, o PMI, Purchase Manager Indices, com o par dólar australiano, dólar americano. Vemos que, de facto, o índice dos gestores de compra destes PMIs são um dos indicadores mais importantes para a economia mundial.
Nós já abordámos aqui também no fundo em que é que consiste, mas isto é um inquérito efetuado a 400 gestores de compras que no fundo dizem se estão a comprar mais ou menos com intenções de no futuro próximo vir a aumentar a produção ou diminuir a produção e portanto é um barómetro que nos indica se a economia está a expandir ou a contrair. Existe uma forte correlação entre os PMIs e as taxas de câmbio e o facto de, para podermos verificar, e foi por isso que eu coloquei aqui estes dois gráficos, para podermos verificar a preponderância de facto da China enquanto parceiro comercial da Austrália, vemos que existe uma relação mais forte entre o PMI chinês e o par dólar australiano USD do que propriamente com o PMI australiano. Ou seja, o par AUD-USD mexe 54% comparativamente com as movimentações do PMI chinês, enquanto com o PMI australiano é apenas de 19%. Isto para dar uma ideia de facto da relevância, da importância da China enquanto parceiro comercial da Austrália e, por outro lado, obviamente também da dependência da Austrália da economia chinesa. E, portanto, é sempre muito interessante quando estamos a investir em dólar australiano termos de facto em atenção os dados que vão sendo divulgados face aos representativos da economia chinesa. Sumário. Portanto, quais as conclusões que poderemos tirar do webinário de hoje? O OSI, o dólar australiano, é de facto uma divisa ligada às matérias-primas. É uma divisa risk-on, portanto, que tende a subir quando a aversão ao risco diminui. Sabermos que a Austrália tem uma economia forte, tem uma economia resiliente, é politicamente estável, com boas finanças públicas, como vimos com uma dívida face ao PIB baixíssima. No entanto, está dependente da saúde da economia global e principalmente, como acabámos de ver, da economia chinesa. Tem uma relação relativamente forte com as matérias-primas e com os metais preciosos. É atualmente uma moeda sobrevalorizada face ao dólar e, portanto, teremos que ter isso em consideração porque num futuro mais próximo ou menos próximo, mas que no futuro tenderá a efetuar uma correção e também termos em consideração que é possível que a economia australiana sofra de Dutch Syndrome e, portanto, que a excessiva valorização da moeda acabe por prejudicar outros setores da economia. Antes de passarmos brevemente às questões, referir apenas que a Iron é uma corretora premiada e que tem vindo a conseguir recolher prémios de ano para ano. Somos licenciados e regulados por diversas entidades. Ficam aqui algumas das razões pelas quais deverão escolher a Iron enquanto vosso parceiro de investimentos. O facto de sermos totalmente regulados, proteção total dos fundos através de contas segregadas em bancos de renome, acesso a uma conta, 15 plataformas e mais de 200 instrumentos onde podem investir, alavancagem flexível, spreads competitivos, um departamento de análise líder e que produz e que envia diariamente informações relevantes aos clientes e também as melhores recompensas do mercado para os nossos IBs. Gostaria desde já agradecer a vossa participação e deixar então espaço para alguma questão que queiram colocar. Relembro que se não tiverem questões que pretendam colocar agora ou que se lembrem, mas que posteriormente poderão enviar para o meu e-mail ou então enviar-me via Skype. Relembrar também que poderão ter acesso à gravação deste webinário. Para tal poderão pedir ao vosso gestor de conta ou também diretamente para mim
pedir que vos seja enviado o link da gravação para poderem assistir posteriormente, assim como também o calendário dos próximos webinários que se irão realizar. Vamos aguardar então verificar se alguém tem alguma questão. Ora, temos aqui uma questão. A pergunta é se o trigo ou a soja poderão ter algum peso face ao dólar australiano. Eu confesso que não são ativos que eu esteja muito acostumado e que tenha grande conhecimento, mas falando na generalidade, eu creio que pelo menos o trigo estará também ele próprio, assim como o dólar australiano, relacionado com a economia mundial. Portanto, se por exemplo a economia chinesa sofrer um abrandamento e o preço do trigo tendencialmente irá descer e, portanto, consequentemente também sofrendo pelo mesmo impacto na economia mundial, o dólar australiano poderá descer também. Mas neste caso não tenho aqui nenhuma correlação específica entre estes dois ativos. No entanto, pela lógica, poderá existir algum impacto, uma vez que ambos estão dependentes da economia mundial, de certa forma. Ora, eu creio que não existem então mais questões. Ora, afinal não, temos aqui mais uma. Eu não entendi muito bem a pergunta. Dá-me a ideia que é se o dólar estiver... Se o ouro descer, se o dólar australiano começará também a descer. Neste caso aqui, em concreto, eu diria que não, porque a questão é que o ouro tendencialmente é um ativo de refúgio e, portanto, à semelhança do iene japonês, sendo o dólar australiano uma moeda risk-on, portanto, que tendencialmente os investidores estarão mais predispostos a comprar dólar australiano quando estão mais predispostos a tomarem risco no mercado. Usualmente o ouro funciona a nível inverso, ou seja, a procura pelo ouro vai aumentar quando existe um maior receio, portanto os investidores não estarão tão aptos a tomar risco no mercado e procuram ativos de refúgio. Esses ativos de refúgio podem ser, por exemplo, o iene japonês, o franco suíço ou também o ouro. E, portanto, nesse sentido, eu diria que a relação seria, do ponto de vista económico, quando o preço do ouro ou se a procura pelo ouro estiver a subir pelo facto de existir uma maior incerteza, uma maior instabilidade no mercado, nesse caso o dólar australiano não irá acompanhar essa subida. Se por outro lado o aumento do ouro simplesmente tem a ver com o desempenho da economia mundial, poderá de facto existir então alguma correlação, mas tendencialmente eu assumiria aqui o ouro como o iene japonês e, portanto, subirá quando existe períodos de maior incerteza no mercado e, no caso do dólar australiano, subirá quando existe maior confiança no mercado. Isto tendo em conta apenas esses dois fatores. Como vimos, o dólar australiano está intrinsecamente também, por outro lado, e se calhar a questão ia nesse sentido. Ou seja, se for pelo clima económico, eu diria que não. Se for pelo facto da própria Austrália ser ela própria também produtora e exportadora de metais preciosos, e o ouro sendo um deles também, ainda que não é o metal com maior impacto e relevância na economia australiana, mas tendencialmente
se o preço dos metais estiver a subir, o dólar australiano também irá subir. Portanto, eu diria que existe uma relação direta muito mais forte noutros metais que não sejam ativos de refúgio, como por exemplo o cobre, o zinco, que estão diretamente ligados à procura mundial, ao desenvolvimento e económico que existe a nível mundial. Esses sim estão intrinsecamente ligados e, portanto, poderemos assumir à partida que quando um sobe, o dólar australiano também sobe e vice-versa. No caso do ouro, pelo facto de ter a especificidade de ser um ativo de refúgio, a ligação acaba por não ser assim tão linear, não é tão direta e, portanto, depende da situação económica atual que possa, de facto, representar uma correlação positiva, lá está, ou neste caso uma correlação negativa. Ora, qualquer outra questão, então, como disse, poderão fazer-me chegar por e-mail. Obrigado, João. Agradeço desde já a atenção de todos os participantes e relembro que daqui a 15 dias iremos ter então novamente o próximo webinar. Obrigado pela atenção e uma boa tarde.